Leonis é um demônio azarado que apanhou dos heróis, então ele se reencarna no futuro para se vingar. No entanto, em vez de vingança, tudo o que encontrou foram vilões para enfrentar. Por favor? Tudo começou há 1000 anos, quando Leonis e seus companheiros heróis, Arkel, o Grande Sábio, e o Santo Tiras foram em uma missão para matar alguns monstros em uma cidade. Arkel tinha um plano louco para matar os monstros usando um feitiço de alto nível, que não apenas afetaria os monstros, mas também pessoas. No entanto, isso não era um problema porque Tiras tinha o poder de restaurar vidas e instruiu-a a fazer exatamente isso quando todos os monstros fossem eliminados. Quando ele começou a formar seu feitiço, ambos os monstros e as pessoas começaram a derreter, mas Leonis não suportou assistir a esse ato desumano e cortou o feitiço de Arkel ao meio. Ele então passou a agir como um verdadeiro herói e a enfrentar os monstros, causando aplausos das pessoas enquanto fazia isso. Enquanto isso, a dupla amarga estava descontente e o imitador tolo disse que era apenas uma questão de tempo antes que o poder de Leonis o ajudasse a cavar sua própria cova. 4. Anos depois, Leonis visitou uma vila sob as ordens da coroa para ajudar as pessoas a matar um monstro que vinha incomodando. Entretanto, depois que ele chegou ao suposto local do monstro, foi atacado por magos que usaram sua magia para impedi-lo de se mover. Alguns soldados então saíram do esconderijo e o amarraram com correntes, puxando-as para suspendê-lo no ar. Enquanto Leonis lutava para se libertar, um grupo de soldados pegou lanças e o apunhalou com elas. Eles só o derrubaram quando tiveram certeza de que ele estava morto. E enquanto se afastavam, disseram que ele não teria encontrado tal destino se não tivesse ido contra o mestre deles. Deixaram seu corpo lá, e quando começou a chover, a deusa Rosélia se aproximou dele. Ela disse que era cruel o que aconteceu com ele e perguntou se ele não estava com raiva por ter sido traído pelas pessoas em quem mais confiava. Ao que Leonis respondeu que ele não estava. Então ela perguntou se ele realmente acreditava que o mundo era justo, e ele lhe disse que não fazia diferença, pois os humanos faziam o que faziam para sobreviver. Rosélia esperava suas respostas de bonzinho, e então perguntou se ele estava disposto a se juntar a ela, e se rebelar contra o mundo. Algum tempo depois, Leonis, agora um senhor demônio, retornou ao seu castelo após uma batalha para ver Rosélia e informá-la de que haviam derrotado seus inimigo. Depois que ele apresentou a pilhagem que recolheu do campo de batalha, contou a ela sobre Blacks e como eles se tornaram amigos. Rosélia o parabenizou pela vitória e pela nova amizade, e disse que iria recompensá-lo. Esta recompensa acabou por ser a espada sagrada que ele empunhava quando ainda era um herói, mas Rosélia a modificou. Ela disse que uma espada sagrada já não lhe convinha e que o que ela lhe daria seria um demônio. Espada. Bem diante de seus olhos, ela transformou a espada em uma espada demoníaca. Mas antes de entregá-la a ele, disse que ele deve cumprir uma condição se quisesse empunhar a espada. Essa condição, como ela explicou, exigiria que a espada questionasse a sua verdade. E a menos que ele provasse a si mesmo, ele nunca empunhá-la. Alguns anos depois, os 6 heróis restantes declararam guerra a Leonis, que agora era conhecido como o Sem-Vida, rei. Enquanto seu exército esquelético fazia o possível para conter os humanos e os heróis, Leonis foi informado por Shari, sua Alfred Pennyworth feminina, e seu amigo Lobo Blacks que as fortalezas dos outros 7 senhores demônios tinham caído e a deles era a última de pé. De sua orbe mágica, Leonis viu que o ataque estava sendo liderado por 3 heróis, Arkel, Santo Tiras e o Senhor das Serpentes Gisak. E ele ficou furioso. No entanto, quando ele convocou seu cajado para poder sair e enfrentá-los, Blacks o aconselhou a não fazer isso. Ele lembrou que ele era o último senhor dos demônios restante e disse que a deusa Rosélia não desejaria que ele perecesse. Lá, vendo a sabedoria nas palavras de Blacks, Leonis decidiu que o melhor curso de ação seria se selar até que pudesse ser reencarnado e cumprir a missão que a deusa lhe deu. Rosélia e sua fiel ajudante Regina visitaram as ruínas subterrâneas do castelo de Leonis para investigar os ninhos de Basila à medida que se aprofundavam nas ruínas encontraram uma porta selada com então resilientes nos arquivos online para decifrar apenas tão interessada na porta selada então foi explorar outra parte da ruínas. Assim que ela saiu, Resília tocou as marcações e, para sua maior surpresa, a porta se abriu como se estivesse iniciando um filme de terror. Dentro da sala, tochas se acenderam, e quando ela entrou cautelosamente para verificar o local, seu contador de mana sobrecarregou e parou de funcionar. Resília se perguntou por que isso aconteceu quando não havia vazios ao redor. No entanto, ela ficou mais intrigada com o cristal gigante quando percebeu que havia alguém dentro dele. Ao mesmo tempo, Cultured Bro estava sonhando com a deusa Rosélia. Era mais uma memória do que um sonho. E nela, Rosélia lhe disse que ela seria reencarnada 1000 anos a partir daquele dia, na forma de uma criança humana. O dever de Leonis era encontrá-la quando isso acontecesse, e ela o instou a não esquecer. No momento seguinte, ele abriu os olhos e encontrou Resília tentando abrir sua câmara de sono de cristal. Confundindo-a com uma ladra de tumbas, ele decidiu dar-lhe uma lição por perturbar seu sono, e quebrou o cristal. O feitiço lançou Resília pelos ares e a deixou inconsciente. Então, quando Leonis se aproximou dela, ficou atônito com sua beleza e se perguntou por que os animadores gastaram todo o orçamento no rosto dela. Enquanto ele a olhava como um assustar, ela recuperou a consciência e perguntou o que uma criança estava fazendo em tal lugar, fazendo-o se perguntar se ela tinha batido a cabeça com muita força.
No entanto, ele se virou para olhar seu reflexo e foi então que percebeu que sua reencarnação havia falhado, pois ele havia reencarnado de volta à sua forma humana. Não, Deus, por favor, não, não. Ele ainda estava tendo uma pequena crise sobre sua aparência quando Resília começou a se preocupar com ele como uma galinha com seus pintinhos e tentou verificar se havia ferimentos em seu corpo. Quando não encontrou nenhum, ela o abraçou contra o peito e prometeu cuidar dele como sua irmã mais velha. Leonis achou que as ações dela eram desrespeitosas para com um rei morto-vivo como ele. No entanto, ele não pôde deixar de gostar da sensação dos seios dela contra seu rosto. Legal. Poucos momentos depois, ele desmaiou, e quando acordou novamente, Resília deu-lhe algumas de suas rações de comida, pois foi a fome que fez seu novo corpo frágil desligar mais cedo. Enquanto ele comia, Resília se apresentou a ele e disse que era uma espadachim em treinamento e membro do 18º pelotão na Academia Excalibur do 7º Jardim de Assalto. Claro, tudo o que ela disse, além do nome, parecia uma bruteza explicando seus objetivos de vida para uma aventura de uma noite, mas ele ouviu e apenas disse seu nome. Resília ficou intrigada em saber como ele havia chegado àquele lugar e perguntou se ele tinha sido arrastado para lá por um vazio. Confuso, Leonis perguntou o que era um Void. Então ela explicou que eram os inimigos da humanidade que apareceram de repente 64 anos atrás. Ela acrescentou que tinha vindo às ruínas para investigar, já que surtos de Void eram comuns em lugares como aquele. Enquanto Leonis a ouvia, eles ouviram uma explosão e Regina contatou Resília para informá-la de que tinha enfrentado um Void colossal. No momento seguinte, a sala começou a tremer. Então, sem hesitação, Resília derrubou Leonis no chão, agindo como um escudo humano descartável. Assim que ela lhe garantiu que o protegeria, um vazio atravessou a parede e Resília o identificou como um vazio classe ogro, o que surpreendeu Leonis, pois ele sabia que o Shrek obviamente era mais encantador do que eles. Rosalia ordenou que ele ficasse atrás dela e começou a atirar na criatura, mas seu corpo era mais duro do que o de dentro da sua meia favorita, então as balas não penetraram. Leonis tentou intervir, não gostou do macaco distorcido profanando o lugar onde seus companheiros estavam, mas seus pés se enroscaram na capa e ele caiu. Enquanto ele se amaldiçoava por ter pernas curtas, Regina apareceu e explodiu o braço do vazio. Ela explodiu mais algumas vezes antes de se juntar a eles e perguntar a Rosalia onde ela havia encontrado um dos garotos perdidos de Peter Pan. Rosalia prometeu explicar tudo assim que o vazio fosse resolvido. Então Regina pediu a Rosalia que levasse Leonis e fugisse, assegurando-lhes que poderia lidar com o vazio sozinha. Acreditando nas capacidades de sua amiga, Rosalia levou Leonis e fugiu da sala, o que ele não gostou, pois não era um covarde sem coragem. No entanto, ele reconheceu que estava fora de sua profundidade e até que pudesse aprender mais sobre o novo mundo, Ordem, ele teve que se apresentar como um fraco deplorável. Pouco antes de chegarem à saída, um vazio da classe Wyvern apareceu e bloqueou o caminho. Rosalia pediu a Leonis para fugir, pois ela pretendia lutar contra o vazio, mas ele recusou e decidiu ajudá-la. Infelizmente, antes que ele pudesse completar o feitiço, Rosalia o empurrou para fora do caminho para salvá-lo do ataque do Void, sendo atingida no processo. Enquanto ela jazia morrendo em uma poça de seu sangue, mais 2 Voids apareceram, então ela suplicou fracamente para Leonis deixá-la e fugir. Leonis ignorou suas palavras enquanto tentava entender por que ela arriscara tolamente sua vida para salvar a dele. Vê-la daquela forma fez-lhe recordar o dia em que morreu e foi trazido de volta pela deusa Rosalia. Os Voids tentaram atacá-lo, mas graças à sua habilidade ilimitada, ele estava lançando aura ainda mais que Gojo. No entanto, ele ficou irritado por terem expulsado Rosalia da vida antes que ele pudesse obter mais informações sobre o mundo de ela, então ele decidiu dar-lhes uma lição. Usando seu bastão mágico, ele lançou um feitiço de gravidade e fogo para derrotar os vazios. Ele então voltou sua atenção para o corpo sem vida de Rosalia e usou sua magia para revivê-la, porque se sentia grato por ela ter morrido voluntariamente por ele. Quando seu corpo voltou ao normal, uma marca apareceu em sua coxa, fazendo-o se perguntar se ela o perdoaria pelo que ele havia feito. Nesse momento, ele ouviu a voz de Regina vinda dos brincos de Rosalia e ficou curioso para saber como os humanos tolos tinham criado tal dispositivo. Nesse momento, Rosalia acordou e a primeira coisa que fez foi abraçar Leonis, dizendo como estava feliz por ele estar bem. Eventualmente percebeu que estava curada, e Leonis explicou que a curou com sua magia. Rosalia não estava familiarizada com magia e assumiu que ele queria dizer que havia usado sua espada sagrada, que tinha poderes de cura. Poderes. Decidindo entrar no jogo, Leonis perguntou o que era uma espada sagrada e ela explicou que era um tipo de poder que se desenvolveu nos humanos quando os vazios começaram a aparecer. Ela disse que esses poderes assumiam a forma de armas, então as pessoas começaram a chamá-las de espadas sagradas. Ela disse a ele que ainda não havia manifestado sua espada sagrada. Espada, mas Regina tinha uma, e era a mesma que ele havia usando contra o vazio mais cedo. Assim que concluiu suas explicações, Regina os encontrou e, após observar o ambiente, perguntou se eles tinham encontrado outra vazio. Foi quando Rosalia percebeu que não sabia o que aconteceu com o vazio que os atacou, então ela perguntou a Lanoir. Ele disse que estava com tanto medo que não fez nada, mas quando olhou para cima, o vazio tinha desaparecido. Surpreendentemente, as meninas acreditaram na mentira dele, pois era comum os Voids agirem de forma estranha. Depois que saíram das ruínas, Regina perguntou sobre Leonis novamente, e Rosalia disse-lhe que ele tinha sido abduzido pelos Voids e levado para lá. Ela disse que ele não conseguia se lembrar de mais nada além de seu nome, então ela seria sua guardiã por enquanto.
Eles então subiram na moto e enquanto Rosalia ia em direção à cidade, Regina se apresentou a Leonis como a empregada de Rosalia. Quando chegaram mais perto da cidade, Rosalia explicou ao perplexo Leonis que era chamada de Sétimo Jardim de Assalto e era a última fortaleza da humanidade construída para resistir aos Voids. Quando chegaram, Leonis olhou ao redor com admiração e disse que nunca pensou que humanos insensatos pudessem construir ilhas. Regina então explicou que o Assault Garden não era uma ilha, mas um mega flutuante que viajava pelo mar para buscar e destruir o vazio. Colônias. Enquanto Leonis tentava digerir essa informação, Rosalia chamou alguém e informou que havia enviado os dados da investigação para eles. Ela também os informou sobre Leonis e disse que o levaria de volta aos dormitórios porque ele tinha um sagrado... espada sagrada. Regina ficou impressionada que um sujeito franzino como ele já tinha uma espada sagrada, então Rosalia se gabou de como ele a usou para curar suas feridas. Ela então disse a um confuso Leonis para não se preocupar com nada, pois ele viveria com elas no dormitório para os estudantes da Academia Excalibur, explicando que a academia era um instituto educacional onde pessoas que usariam espadas sagradas treinavam para se tornarem cavaleiros sagrados. Ela garantiu a ele que cuidaria de toda a papelada de matrícula e pediu para ele confiar nela, então ele agradeceu por ajudá-lo. Assim que Regina os deixou, Rosalia instruiu Leonis a passar por uma porta específica para que ele pudesse ser examinado, pois era o protocolo para todos que ingressavam na loja pela primeira vez. Ela prometeu que o esperaria do outro lado e saiu de moto. Assim que ela sumiu de vista, Leonis entrou sorrateiramente e convocou Sherry e Blacks de sua sombra. Os dois o saudaram e perguntaram por que ele estava no corpo de uma criança humana. Bem, Blacks perguntou enquanto Sherry parecia adorar sua nova aparência, e admitiu que ele estava mais fofo do que quando tudo o que ele tinha a seu favor eram seus ossos longos. Leonis a alertou para não se deixar levar pelas aparências dele, porque mesmo que ele parecesse todo fofo e fofinho, ele ainda era um filho da mãe implacável. Ele então lhes disse que precisava que eles investigassem a cidade enquanto ele se mantinha discreto e reunia informações na academia. Ele também os advertiu para não usarem seus poderes, já que a magia estava obsoleta, pois os humanos desenvolveram a respiração americana. Depois de se despedir deles, passou pela porta que Resilia indicou e quase foi descoberto, pois estava sobrecarregado. Ele teve que suprimir sua mana para enganar os sensores, e quando chegou ao outro lado, viu que um crachá havia sido impresso para ele. Resilia pegou o cartão dele e tirou uma foto para que pudesse agendar sua consulta sobre a Santa Espada. Ela explicou que a investigação era feita para registrar as propriedades da espada sagrada de uma pessoa. Leonis viu isso como um incômodo, mas decidiu improvisar e enganar o Inquisidor para que perguntas sobre seu poder não surgissem. Eles então subiram na moto de Resilia e dirigiram até a cidade para que ela pudesse lhe dar um breve tour de sua nova casa. Quando se aproximaram dos dormitórios, um idiota chamado Mussu e seu harém se aproximaram deles e quando ele viu o rasgo no uniforme de Resilia, começou a provocá-la sobre isso. Resilia tentou ignorá-lo, mas o cara era mais persistente do que um puxa-saco desesperado, e ficou em seu caminho para impedi-la de passar. Ele perguntou quem era Leonis, mas Resilia disse a ele para cuidar da sua vida, fazendo-o rir e dizer que ela tinha se tornado uma irmãzinha porque não tinha uma espada sagrada. Resilia defendeu Leonis, dizendo que ele era mais um espadachim sagrado do que Mussu poderia sonhar em se tornar, mas Mussu não acreditou. Ele disse que estava na hora dela parar de ser difícil e se juntar ao pelotão dele, mas Resilia disse que preferia ser comida por um titã. Este aborreceu Mussu, e quando ele começou a reclamar da grosseria dela, Leonis deduziu que Mussu só queria Resilia em seu pelotão, porque ele estava morrendo de vontade de provar seu doce. Néctar. Quando Resilia tentou passar por Mussu, ele agarrou seu cabelo para impedi-la, fazendo com que Leonis dissesse que homens de verdade não maltratavam mulheres. Quando ele se virou para olhar para o Senhor Demônio, se deparou com uma aura intensa que o fez ajoelhar-se diante de Leonis, que ameaçou cortar a salsicha dele se ele tocasse Resilia novamente. Aterrorizado, Mussu ativou sua espada sagrada, que Leonis achou que parecia algo que ele havia pegado emprestado de Voldemort. No entanto, antes que ele pudesse usá-la, Alphinae se aproximou deles e lembrou de que era contra as regras usar sua espada sagrada em uma luta pessoal. Ela também ameaçou enviar imagens do incidente para a diretoria administrativa se ele não saiu, então ele foi embora, mas não antes de ameaçar fazer Resilia pagar por recusá-lo. Assim que o porco inculto e seu harém saíram, Resilia agradeceu a Alphinae por vir em seu auxílio. Resgate. Alphinae garantiu a ela que estava apenas cuidando dela, e então se apresentou a Leonis como a analista de dados do pelotão de Resilia. Usando sua espada sagrada, que também funcionava como dispositivo de análise, ela tirou a medida de Leonis e disse a Resilia que teria um uniforme pronto para ele, em breve. Quando as meninas começaram a falar sobre a missão recém-concluída, Resilia de repente sentiu-se tonta, mas assegurou-lhes que estava bem, embora tivesse que se apoiar em uma árvore para se equilibrar. Eventualmente, eles chegaram ao dormitório e quando chegaram ao quarto de Resilia, ela pediu a Leonis para tomar um banho antes de lhe apontar a direção do banheiro. Leonis foi ao banheiro, e enquanto ele estava lavando o cabelo, Resilia entrou e começou a ajudá-lo. Ele ficou chocado com a ousadia dela, mas ela disse que não havia nada de errado com o que ela
estava fazendo-o se perguntar como os valores morais do mundo haviam se tornado invertidos. Enquanto ela começava a lavá-lo, disse-lhe que após a investigação ele poderia se juntar a qualquer pelotão de sua escolha, e perguntou se ele gostaria de se juntar ao pelotão dela. Leonis perguntou por que ela estava decidida a estar na linha de frente quando não tinha uma espada sagrada. Resília disse a ele que era porque ela não queria ser uma donzela em perigo clichê e queria lutar para proteger as pessoas de quem ela se importava. Enquanto ela falou, o mundo começou a ficar embaçado, e antes que ela soubesse o que estava acontecendo, estava deitada no chão sem conseguir mover o corpo. Leonis tocou uma de suas coxas. Você consegue... E a marca que apareceu nas ruínas apareceu novamente. No momento seguinte, ela cresceu algumas presas e começou a beber o sangue dele, mas quando percebeu o que estava fazendo, ela recuou. Confusa, ela questionou suas ações. Então Leonis disse que era o resultado dele tê-la curado. Ele explicou que não tinha o poder de trazer de volta uma vida que havia sido perdida, e revelou que ela estava realmente morta. Na manhã seguinte, Resília acordou em sua cama um pouco confusa sobre como chegou lá, já que a última coisa que lembrava era estar deitada no banheiro. Chão. Leonis explicou que usou magia para levá-la para a cama, então ela não precisava se preocupar com ele vendo suas partes íntimas. Isso a levou a perguntar quem ele era. Então ele mentiu que era a reencarnação de um antigo feiticeiro, e explicou que na época dele, a magia era uma habilidade que as pessoas tinham. Ele parecia muito orgulhoso de ele mesmo quando revelou que usou magia para ressuscitá-la como um de seus servos, e que agora ela era o tipo mais prestigioso de morto-vivo que ele chamava de vampira. Rainha. Continuando, ele explicou que a razão pela qual ela procurou seu sangue no dia anterior foi porque estava fraca e sua mana havia se esgotado. Resília não podia acreditar que agora era uma vampira, mas Leonis pediu desculpas por tê-la transformado em uma e explicou que essa era a única maneira que ele conseguia pensar para trazê-la de volta. Surpreendentemente, ela não ficou brava e, em vez disso, perguntou se ele gostaria de saber mais sobre o passado dela, ao que ele respondeu que sim. Ela então contou como havia perdido a família devido a um ataque de vazio que aconteceu no terceiro, Assault Garden, e sobre como a academia acolheu ela e Regina depois disso. Ela disse que, por vir de uma longa linhagem de cavaleiros sagrados, acreditava que lutar contra Vacuus aceleraria o despertar de sua espada sagrada. Mas isso não foi o caso, e agora que estava morta, ela temia que nunca conseguiria uma espada sagrada. Espada? Leonis disse a ela que não poderia garantir que ela conseguiria uma espada sagrada. No entanto, ele poderia garantir que ela seria mais forte e mais rápida do que antes. Agora vestido com seu novo uniforme, Leonis acompanhou Resília até a cafeteria e tentou pagar a comida com uma das moedas de ouro que havia guardado, apenas para Resília lhe dizer que seu dinheiro não valia nada, pois eles só aceitavam crédito como pagamento, e disse que a única forma de dinheiro físico que aceitavam era prata forjada alquimicamente. Leonis ficou chocado com isso porque ele passou de ser o equivalente a Elon Musk para um desconhecido que não pode pagar pelo YouTube. Prêmio. Ele ainda estava se recuperando do choque de seu novo status quando uma garota vestida com roupas tradicionais entrou no café com dois indivíduos de aparência suspeita, homens. A menina disse aos homens que não tinha dinheiro para pagá-los o que devia, mas prometeu ter algum até o fim do semana. Os homens disseram que precisariam de algum tipo de garantia e um deles sugeriu que ela lhes desse suas roupas. Em resposta, a garota sacou sua espada de madeira e derrubou os dois idiotas de joelhos antes de dizer-lhes que, se a tocassem novamente, aprenderiam porque seu mentor era Zoro. Depois que os homens fugiram como os covardes que eram, Resília se aproximou da garota e perguntou quem eram os homens. A menina, cujo nome era Sakuya, explicou que eles eram os seguranças do cassino que ela visitou na noite anterior e disse que tinham vindo cobrar o dinheiro que ela devia ao cassino. Ela então voltou sua atenção para Leonis e Resília os apresentou após o que ela comprou o almoço para eles. Enquanto comiam, Leonis perguntou a Sakuya por que o uniforme dela era diferente do de todas as outras pessoas, e ela disse que era porque era a vestimenta tradicional de sua terra natal. Ora, ela disse que usava como uma homenagem à sua irmã porque sua aldeia tinha sido dizimada pelos vazios, e agora sua vida era dedicada a exterminar os vazios. Mais tarde, Rosélia levou Leonis à sua consulta, e Alto, a mulher responsável, disse-lhes que seu trabalho era determinar o tipo de espada sagrada que ele possuía. Quando ele lhe mostrou seu cajado, ela concluiu que era um tipo de uso geral, e estava no meio de preparar uma simulação de vazio para se adequar a essa especificação, quando Leonis nivelou os simuladores de vazio antes de... Surpreendida pela habilidade dele extremamente poderosa, ela decidiu preparar um teste de simulação alternativa, mas Musou apareceu com seu harém de vilões controlados mentalmente e pediu que ela o deixasse lutar contra Leonis em vez disso. Leonis prontamente concordou em enfrentá-lo, pois achou que seria mais divertido humilhar o pedaço de lixo inútil do que lutar contra alguns Robocops de orçamento do Walmart. Quando Musou ativou sua espada sagrada, suas garotas fizeram o mesmo, fazendo com que Rosélia protestasse contra a injustiça do... situação. Musou se gabou de que as garotas faziam parte de sua arma, já que sua espada sagrada tinha uma habilidade chamada Domínio, que lhe permitia controlar os outros. Leonis não teve problema em enfrentar Musou e as garotas, mas Rosélia foi contra e insistiu em ajudá-lo. Musou então disse que se ela e Leonis perdessem a partida, ela se juntaria ao pelotão dele, e Leonis concordou com a condição de que Musou nunca mais se aproximasse de Rosélia se... ele perdeu. Rosélia tentou protestar contra os termos do confronto, mas Leonis assegurou a ela que, a menos que porcos começassem a voar, não havia como ele perder para um impostor incompetente como Musou.
Isso pareceu animar Rosélia, então ela pegou uma das espadas de treino e esperou Alto sinalizar o início do confronto. Alto informou ambas as partes que a partida terminaria quando um lado se rendesse ou fosse nocauteado. Quando ela anunciou o início da partida, Rosélia correu em direção às garotas de Musou e as enfrentou sem esforço. Musou ficou surpreso com isso. Mas Leonis ficou impressionado ao ver que, além de suas habilidades de vampira, Rosélia era uma certificada espadachim. Quando Rosélia se ocupou com duas das garotas, Musou ordenou a outra que derrubasse Leonis. Mas o Senhor Demônio bloqueou seus ataques usando sombras, e então usou as mesmas sombras para tirá-la do chão. Rosélia então derrubou a última garota e foi atrás de Musou. Mas antes que ela pudesse derrubá-lo, ele usou sua espada sagrada para fazê-la ficar em um só lugar. Ele então foi atrás de Leonis, esperando derrubá-lo. Primeiro, mas Rosélia não estava disposta a permitir isso. Ela continuou dizendo como queria proteger Leonis repetidamente até que uma espada se manifestou em suas mãos. Todos ficaram surpreendidos por a sua espada sagrada ter despertado naquele momento. E Rosélia surpreendeu-os ainda mais ao libertar-se do controle de Musou e avançar contra ele. O covarde ficou tão atônito que demorou alguns momentos para perceber o que estava acontecendo, até que ela cortou sua espada sagrada e apontou sua espada para ele. Sem escolha, ele aceitou sua derrota, e Regina correu em direção a Rosélia para a parabenizar por ter despertado sua espada sagrada. Mais tarde, no dormitório deles, Rosélia pediu a Leonis se ele poderia ajudá-la a treinar para se tornar mais forte, e Leonis concordou. Após o jantar, Leonis foi ao quarto de Elfin para que ela pudesse coletar seus dados biológicos e enviá-los para a rede da academia. Enquanto ele estava lá, perguntou sobre a espada sagrada dela, e ela disse que se chamava Olho da Bruxa. Ela disse que a usava para coletar, analisar e transmitir dados, já que não podia mais usá-la para atacar ou lutar contra Voids. Leonis perguntou por que era assim, e ela explicou que em seu pelotão anterior, ela era a atacante responsável por fornecer poder de fogo. No entanto, depois de assistir a 2 de seus colegas de equipe morrerem, sua espada sagrada perdeu suas capacidades de ataque. Desde então, ela não havia sido útil durante as batalhas, então quando Rosélia a convidou para se juntar ao seu pelotão, ela aceitou feliz. Quando terminou de fazer o upload dos dados de Leonis, ele notou que ela tinha um mapa aberto na sua computador, então ele perguntou se poderia dar uma olhada. Eufine lhe entregou um tablet e explicou como ele funcionava. Então quando ele voltou ao quarto de Rosélia, ele foi sobre isso. Pelo que ele podia ver, havia correlações entre os lugares onde ele havia lutado contra os heróis no passado e os lugares onde os surtos do vazio ocorrido. Esperando descobrir mais, ele convocou Blacks e pediu-lhe que o informasse sobre o que ele havia aprendido durante sua investigação. Blacks disse a ele que toda a nave era alimentada por um enorme cristal de mana que os humanos chamavam de fonte de energia. Planta. Leonis estava intrigado e disse que se pudesse obter o cristal de mana, seria benéfico para seu curso. Depois que Black saiu, Sherry apareceu com alguns lanches e tentou fazer com que Leonis os experimentasse, mas ele recusou e pediu que ela o informasse sobre os detalhes de sua missão. Sherry informou que ninguém na cidade sabia sobre ele ou a guerra que ocorreu há 1000 anos, o que não o surpreendeu muito. Sherry então expressou seu desagrado com Leonis por ter feito de Rosélia seu subordinado, mas Leonis disse que Rosélia se tornaria seu maior trunfo um dia. Quando ele disse que tinha planos de torná-la seu braço direito, Sherry chamou-o de tolo e saiu justamente quando Rosélia entrou na sala apenas com sua toalha. Oh meu Deus! Dizer a Leonis para tomar um banho. Enquanto isso, embaixo do navio, uma equipe foi investigar alguma atividade do vazio e encontrou uma criatura semelhante a uma planta presa a uma das correntes de âncora. Quando tentaram se aproximar dela, eles foram atacados e toda a comunicação com eles foi perdida. No dia seguinte, Leonis acordou sentindo uma leve dor no pescoço e percebeu que Rosélia havia se alimentado de seu sangue enquanto ele dormia. Imediatamente, ele foi até o quarto dela e, usando o poder da marca em seu corpo, ordenou a acordar. Rosélia ficou surpresa por ter sido acordada dessa maneira, então ele explicou que a marca dela permitia que ele a obrigasse a fazer sua vontade. Isso fez com que ela perguntasse se ele também poderia obrigá-la a fazer um daqueles treinos intensos que pessoas cultas faziam. Leonis respondeu, dizendo que ela deveria pegar um balde e um esfregão e começar a limpar o interior da cabeça, porque estava tão sujo quanto o de Hisoka. Ele disse a ela que deveria começar a se comportar como uma dama e apontou para as marcas de mordida em seu pescoço. Resília pediu desculpas por ter se aproveitado dele enquanto dormia, e explicou que estava com muita sede, por isso fez aquilo. Ele aceitou suas desculpas, mas disse que da próxima vez que ela precisasse de sangue, deveria avisá-lo em vez de se servir do sangue dele como se fosse um buffet à vontade. Buffet. A conversa deles foi interrompida pelo toque do telefone de Resília, e quando ela atendeu, Alfine informou que uma reunião de estratégia tinha sido... Ligou. Surpresa, Resília perguntou se ela sabia o motivo, e ela disse que provavelmente tinha a ver com a equipe de pesquisa que foi investigar a atividade do vazio na água na noite anterior. Ela disse que a equipe ainda não tinha carregado suas descobertas no banco de dados, então era seguro presumir que algo inesperado havia acontecido. Depois de desligar, Resília disse a Leonis que, já que era o dia de folga deles, ela queria que ele a treinasse e ele... combinados. Enquanto isso, a reunião de estratégia já estava ocorrendo com o comandante interino do navio, o assessor militar e o presidente do conselho todos presentes. Eles estavam informado que a equipe de pesquisa que foi investigar as atividades do vazio sob o navio havia sido eliminada da face da Terra.
A pedido do comandante da divisão, o cientista exibiu a imagem que a equipe enviou antes de ser aniquilada. Pelo que puderam ver, esse vazio parecia planta, raízes, e isso fez auto-questionar se o vazio que atacou a equipe era um senhor do vazio ou um vazio mutado. O presidente do conselho pediu para ela não tirar conclusões precipitadas como as mulheres costumam fazer e disse que a aparição de um senhor do vazio poderia significar que o que aconteceu no terceiro jardim de assalto poderia acontecer novamente. Essa declaração levou o comandante interino a ordenar uma investigação de acompanhamento na raiz, vazio, então fizeram preparativos para enviar uma equipe de reconhecimento para o local. Mais tarde, enquanto Leonis e Resília treinavam, ele convocou uma pequena parte de seu exército esquelético e a fez lutar contra eles. Quando Resília terminou de lutar, estava ofegante como se tivesse corrido uma maratona. No entanto, ela se sentiu realizada e agradeceu a Leonis por lhe dar tal desafio. Após ele chamar seus esqueletos de volta para as sombras, Resília sugeriu que fossem comer para que ela pudesse agradecê-lo corretamente. Em outra parte da cidade, Sherry conseguiu um emprego em um restaurante, mas quase causou um ataque cardíaco ao chefe dela, quando cortou a tigela junto com as batatas que ele pediu para descascar. Por causa disso, o homem a mandou varrer à frente da loja, mas quando ela estava prestes a sair, avistou Leonis e Resília. Não querendo ser vista por seu mestre, ela escondeu-se, mas não pôde deixar de se sentir irritada que ele estivesse se divertindo com aquela cópia da Elsa, que planejava fazer qualquer coisa menos deixá-lo ir. Quando eles foram embora, ela ficou curiosa para saber para onde estavam indo e decidiu que era hora de colocar seu chapéu de Sherlock. Um pouco depois, Resília parou em frente ao restaurante de que falou a Leonis. Algumas crianças saíram do restaurante para cumprimentá-los e Resília explicou que as crianças eram órfãs que moravam lá com o proprietário. Leonis sentiu uma sensação de afinidade com as crianças, pois ele também era órfão. No entanto, ele podia sentir que as crianças estavam em uma situação melhor do que ele estava há anos atrás. Quando entraram, uma das crianças levantou a saia da Resília. Isso aí, garoto. E isso fez Leonis se mover para ensinar uma lição ao pirralho. Antes que ele pudesse fazer isso, Resília riu e disse que era uma brincadeira boba, então ele deixou o assunto de lado. O dono do restaurante logo desceu e depois que Resília apresentou Leonis a ela, as crianças se aproximaram dele como ovelhas, pedindo para ele mostrar sua espada sagrada. Felizmente, Resília interveio dizendo que tinha donuts e isso fez com que imediatamente se esquecessem dele. Enquanto isso, a equipe de reconhecimento enviada ao local da atividade do vazio descobriu que o vazio em forma de raiz não estava mais onde a primeira equipe o havia localizado. Isso os deixou perplexos, mas os sensores de Alphine detectaram algumas vibrações ocorrendo sobre a cidade. Sakuya parecia sentir que algo estava errado porque acordou assim que Regina entrou e percebeu as expressões preocupadas que eles tinham. Ao mesmo tempo, em um dos depósitos abaixo da cidade, alguns trabalhadores encontraram a raiz desaparecida, mas ela havia crescido e se espalhado. Os superiores foram informados em breve sobre a raiz desaparecida. Vazio, deixando o comandante interino preocupado. Quando Alto lhe disse que Alphine estava esperando para informá-lo sobre o que ela havia descoberto, o homem pediu que a colocassem em contato. Uma vez que o vídeo de Alphine estava no monitor, ela disse ao conselho que sua espada sagrada detectou microvibrações em algumas áreas abaixo da cidade. Ela explicou que, após amplificar as vibrações e remover o som de fundo, descobriu que elas não eram as mesmas de um dispositivo mágico. Ela também disse que houve algumas perturbações nos campos magnéticos e, após detectar vibrações semelhantes em outros locais subterrâneos, ela concluiu que havia atividade do vácuo na nave. O conselho achou difícil acreditar no que ela disse, e argumentou que um vácuo não poderia passar pelas defesas da nave. Os cientistas apoiaram o que Alphine disse, e acrescentaram que obtiveram as mesmas leituras que ela. Isso levou o conselho a perguntar como o vácuo havia entrado, e eles foram informados de que deve ter escorregado pela corrente da âncora. Aberturas. O presidente do conselho perguntou por que eles não conseguiam rastrear os movimentos do vazio, e Alphine disse que a criatura poderia estar mascarando seus movimentos para entrar furtivamente na cidade. Claro, ele achou isso absurdo, pois nunca tinham ouvido falar de um caso em que um vazio possuísse alguma inteligência. Nesse momento, outro alarme soou e eles receberam um relatório que o vazio semelhante a raízes estava crescendo em uma das salas de armazenamento subterrâneas. Imediatamente, uma equipe foi enviada para eliminá-lo. No entanto, quando chegaram, as vinhas ganharam vida e o caos se instalou. Em algum momento, a transmissão ao vivo foi interrompida e o conselho tentou entrar em contato com o comandante, mas descobriu que todas as comunicações estavam fora do ar. Quando a transmissão retornou, o conselho foi informado de que a era venenosa havia escapado. O comandante da divisão tentou entender como o vazio estava se deslocando e evitando. Eles rastrearam o movimento desde quando entrou no navio. Alphine foi o primeiro a deduzir que o vazio estava indo para a usina, e disse que, uma vez que chegasse lá, desencadearia uma debandada, e o que aconteceu no terceiro jardim de assalto se repetiria. Imediatamente, o comandante em exercício ordenou que soldados fossem enviados para proteger a energia. Planta. Infelizmente, quando chegaram, o vazio já havia se ligado aos cristais de mana, tornando impossível para os soldados fazer qualquer coisa. Sem outra escolha, o comandante interino declarou que a nave seria transformada em modo fortaleza, e ordenou que todos os civis fossem evacuados para os abrigos enquanto todo o pessoal militar se preparasse para a debandada. Imediatamente, todos começaram a agir, e assim que o vazio assumiu o controle total da usina, os alarmes de evacuação soaram por toda a cidade. Resília e Leonis correram para fora do restaurante para ver o que estava acontecendo, e Resília quase desmaiou de choque ao ver portais se abrindo e permitindo que vazios invadissem a cidade. Ela continuou assistindo enquanto a cidade se transformava em uma grande arma e começava a derrubar os vazios.
Ao mesmo tempo, os membros de seu pelotão se reuniram em seus distritos designados para ajudar os civis a evacuar para os abrigos. Regina perguntou a Alphine se ela tinha contatado Resília e ela disse que a comunicação estava fora do ar em todo lugar. No entanto, ela garantiu que Resília estava bem e se juntaria a elas em breve. As garotas logo se uniram à luta e começaram a derrubar Voids à esquerda e à direita. No restaurante, Leonis assistia com admiração enquanto a torre chovia tiros nos Voids, mas percebeu que Resília estava aflita porque não conseguia entrar em contato com sua pelotão. Ela então voltou correndo para o restaurante para reunir todos e levá-los para o abrigo, e, enquanto ela estava fora, Sherry apareceu de repente na frente de Leonis. Ele achou um pouco estranho que ela tivesse aparecido naquele momento, mas como a situação era grave, ele a instruiu a encontrar os membros do seu pelotão e ajudá-los. Antes de sair, Leonis tentou se juntar a Rosalia e os outros, mas percebeu que os vazios haviam chegado àquela parte da cidade, então antes que pudessem sair, ele chamou a atenção de Rosalia para eles. Rosalia então instruiu todos a permanecerem dentro, enquanto ela e Leonis cuidavam dos vazios. Do lado de fora, ela ativou sua espada sagrada e Leonis invocou seu cajado mágico. Então, quando os vazios tentaram atacar, Rosalia cortou as cabeças de 2, e Leonis queimou o restante até virar cinzas. Logo após, mais portais se abriram e mais vazios caíram no cidade. Sakuya e Regina derrubaram facilmente os Voids classe Ogro e classe Wyvern, mas a situação piorou quando um Void classe Hydra desceu no meio da cidade. Ele veio até mesmo com alguns Voids classe Dragão como apoio, e esses dragões começaram a destruir os canhões na torre. Leonis deduziu rapidamente que precisaria de um feitiço de alto nível para matar o dragão. Então, quando um grupo de Voids da classe Ogro tentou atacá-los, ele pediu a Rosalia para lidar com eles. Quando o feitiço estava concluído, bolas de fogo começaram a chover sobre os Voids, mas infelizmente a chuva de fogo não foi suficiente para matar o dragão, e ele tentou lançar fogo em Rosalia. Felizmente, seus reflexos eram bons, e ela se afastou antes de ser queimada. Nesse momento, Black saiu das sombras e mordeu o dragão, que começou a tentar sacudi-lo. Isso permitiu que Leonis entoasse outro feitiço, que felizmente derrotou o dragão de uma vez por todas. Rosalia ficou surpresa que ele tinha derrotado o dragão sozinho, mas antes que ela pudesse se levantar, o chão se abriu e as vinhas do Senhor do Vazio capturou. Depois de arrastá-la, Leonis tentou ir atrás dela, mas mais vinhas surgiram e tomaram a forma de um rosto. Este rosto era familiar para Leonis, pois era ninguém menos que Erikel, o grande sábio. Leonis tentou atacar Erikel com um feitiço de fogo, mas o bruto crescido desviou e rastejou de volta para o chão, onde ele vinha. Leonis usou o selo em sua mão para confirmar que Rosalia ainda estava viva, e deduziu que Erikel a havia levado para atraí-lo para baixo. Assim que ele estava prestes a pular atrás deles, Blacks emergiu das sombras e chamou sua atenção para as crianças e a proprietária do restaurante observá-lo. Leonis aproximou-se deles e pediu-lhes que voltassem para dentro, pois não era seguro estarem do lado de fora. Eles ignoraram o que ele disse, mas a menina mais velha lhe disse que tinham saído para agradecê-lo por protegê-los e implorou que ele resgatasse Rosalia antes que fosse tarde demais. Ele garantiu à garota que traria Rosalia de volta, mas antes de se juntar a Blacks, levantou uma barreira mágica ao redor do restaurante e convocou 2 esqueletos para guardar o lugar. Depois de voltar para Blacks, Leonis ouviu a voz de Elfinia vindo dos brincos de Rosalia, que haviam caído quando aquele monstro disforme do pântano a capturou. Ele pegou-os e informou Elfinia da situação, após o que implorou para ela usar sua espada sagrada para rastrear a localização de Rosalia. Elfinia recusou, dizendo que a missão era perigosa demais para um pirralho subdesenvolvido como ele. Ela instruiu-o a ir para onde ela e os outros estavam lutando contra o irmão mais novo de Gador e assegurou-lhe que o pelotão daquele distrito iria resgatá-la. Leonis argumentou que seria tarde demais e implorou a ela para rastrear a biosinal de Rosalia, então ela concordou. Alguns segundos depois, ela disse a Leonis que Rosalia estava na usina, então ele agradeceu e cortou a comunicação. Nesse momento, Regina chamou Elfinia para sair do caminho, mas seu tempo de reação foi muito lento, e assim que estava prestes a se tornar o café da manhã do Kaiju, Mulher Gato, quero dizer, Sherry a protegeu usando seu chicote para decapitar o vazio antes que pudesse pegá-la. Enquanto isso, Leonis e Blacks chegaram à usina de energia e encontraram as raízes de Erikel em volta do cristal de mana, de onde ele estava ativamente sugando energia. De assistente, Leonis tentou desprendê-lo do cristal incendiando-o, mas o velho regenerou-se em questão de segundos. Ele então exigiu saber como Leonis ainda estava vivo, e Leonis disse que era porque ele tinha selado sua alma. Erikel chamou-o de tolo e disse que sua ressurreição terminaria em vão porque o mundo estava prestes a ser reconstruído junto com a estrela vazia. No momento seguinte, cabeças em miniatura surgiram em torno de suas vinhas, e quando começaram a harmonizar em sintonia, Leonis se perguntou se de alguma forma ele havia parado no set de um filme da Disney. Contudo, logo percebeu que aquelas cabeças harmonizando eram os sacerdotes da Ordem Sagrada, que Erikel havia assimilado.
Não demorou muito após essa constatação para que Erikel começasse a atacar Leonis e Blacks. Eles esquivaram-se de suas raízes e contra-atacaram, mas logo perceberam que estavam em desvantagem porque estavam no domínio expandido de Erikel. O pior de tudo era que ele podia lançar múltiplos feitiços por causa das cabeças extras que tinha em si. Ao mesmo tempo, Rosalia tentou escapar das raízes em que estava presa, mas quanto mais ela se debatia contra elas, mais ela sangrava. Ainda assim, ela não se deixou intimidar, pois tudo o que queria era se libertar e ajudar Leonis. Então ativou sua espada sagrada. Felizmente, seus poderes de vampiro se ativaram, e usando seu sangue, ela criou lâminas pequenas que usou para cortar suas amarras. Isso permitiu que Leonis localizasse sua posição, e no momento seguinte, ele disparou o brinco dela, que ele havia infundido com seu sangue, em seu peito. Imediatamente, os níveis de poder de Rosalia aumentaram, e ela se libertou de suas amarras enquanto brotava um par de asas de sangue. Quando Rosalia viu Leonis, ela correu em sua direção, o que enfureceu Erikel, então ele jurou que faria Leonis pagar. Ele então começou a entoar um feitiço que Blacks reconheceu e deduziu que quando terminasse, as perdas seriam colossais, pois o navio inteiro se assemelharia à cidade portuária de Libírio. Leonis também chegou a essa conclusão, então pediu a Rosalia que ganhasse tempo para ele enquanto se preparava para derrubar Erikel. Sem hesitar, Rosalia derramou um pouco de seu sangue e o usou para formar mais lâminas de sangue que ela começou a usar para combater as raízes de Erikel. Blacks perguntou a Leonis qual era seu plano, e o Senhor Demônio disse que era hora de trazer as armas pesadas, ou, no caso dele, sua espada demoníaca. Blacks o lembrou do que Rosalia havia dito sobre a espada, e Leonis disse que sabia o que estava fazendo. Quando ele sacou a espada, declarou que o 7º jardim de assalto agora pertencia a ele, pois a condição para usar a espada era que ele estivesse disposto a proteger o que era dele. Depois que a espada reconheceu a decisão de Leonis, ele a usou para desferir um golpe poderoso, que ele chamou de Ragnar Lost. Com isso, Erikal foi derrotado e a debandada começou a diminuir. Então Rosalia e Leonis retornaram à superfície e se reuniram com seus amigos. Dias depois, enquanto a reconstrução estava em andamento, Leonis visitou a biblioteca para fazer algumas pesquisas sobre a cidade que ele reivindicou como sua. No entanto, quando ele tentou acessar o cofre, foi negada a entrada e o espírito artificial responsável informou de que ele precisava da autorização da agência administrativa para acessar o cofre. Leonis tentou conversar com jeitinho para entrar no cofre, mas o espírito insistiu que ele fornecesse um pedido. Nesse momento, Regina aproximou-se sorrateiramente e cobriu seus olhos, mas ele adivinhou facilmente quem ela era. Regina então o provocou, dizendo que ele deveria ter fingido ser tolo e aproveitar a sensação dos melões dela contra suas costas por um pouco mais de tempo. Leonis a repreendeu por fazer tal sugestão e perguntou se ela o havia seguido até a biblioteca, já que ele não tinha dito a ninguém onde ele estava indo. Ela disse que foi pura coincidência eles se encontrarem e explicou que tinha vindo devolver um software de vídeo que pegou emprestado quando o viu parado ali. Ela perguntou o que ele tinha vindo fazer e ele disse que veio pesquisar a linguagem antiga, escrito por todo o local das ruínas que o encontrou. Regina acreditou na sua mentira e se ofereceu para ajudá-lo antes de desviar dele e se aproximar do espírito. Ela pediu que deixasse Leonis entrar no cofre e quando tentou lhe dizer que ela não tinha autorização, de alguma forma, ela o levou a fazer o que queria. Leonis perguntou como ela conseguiu fazer isso, e ela disse que um verdadeiro mágico nunca revela seus segredos. Depois que entraram no cofre, ambos receberam mensagens convidando-os para a cerimônia de elogio no navio da princesa por causa do papel que desempenharam durante a debandada. Assim que Rosalia ligou para Leonis para perguntar onde ele estava, e ele disse que tinha saído para comer, mas prometeu encontrá-la e aos outros no porto mais tarde. Após desligar o telefone, ele pediu a Regina para seguir sem ele, mas ela disse que não iria à cerimônia. E então... Enquanto isso, na área de conservação dos demi-humanos, alguns demi-humanos planejavam raptar a princesa e forçar o Império a libertar seus parentes aprisionados. Um goblin chamado Elsa perguntou ao seu líder, Bazeta, se era sensato realizar uma missão tão perigosa quando sabiam que os humanos possuíam espadas sagradas. Antes que ele pudesse responder, uma elfa negra que se apresentou como Charnak, a bruxa maligna da floresta Evedar, aproximou-se deles. Ela disse-lhes que poderia ajudá-los e propôs que sequestrassem o navio da princesa junto com ela e a forçassem a levá-los à capital. O grupo pareceu aceitar a ideia e perguntou como realizariam tal feito, e ela disse que lhes concederia poderes que eram muito superiores a qualquer espada sagrada. Ela então ergueu sua espada demoníaca na frente de Bazeta e concedeu a ele outra espada demoníaca que ela alegou ser um presente da deusa. Bazeta experimentou sua nova lâmina e o grupo ficou espantado com a facilidade com que cortou uma árvore em... Prometia aos outros também armas semelhantes, mas pediu que, em troca delas, entregassem todos os espadachins sagrados a ela para sacrificá-los à deusa, e eles concordou. Mais tarde, Leonis chegou ao porto, mas antes de embarcar, visitou algumas barracas e comprou um presente para Rosalia, porque achou que ela tinha sido uma ministra fiel e merecia isso. Ele chegou ao navio quando a princesa saiu no convés para acenar para seus súditos e disse a si mesmo que era uma boa tática para manter pessoas leais. Rosalia e os outros chegaram em breve, e depois que Leonis se aproximou deles, ele deu a Rosalia o presente que comprou para ela. Rosalia agradeceu, e após guardar o presente, disse que era hora de embarcarem no navio. Mas antes que pudessem fazê-lo, um Triade Azula chamado Fenris
aproximou-se deles. Ela vangloriou-se de representar o presidente do conselho estudantil na cerimônia e perguntou a Rosalia se ela e seu bando de desajustados estavam lá para turismo. Rosalia lhe disse que eles também tinham sido convidados para a cerimônia, e quando parecia que eles estavam prestes a começar a trocar palavras, Eufemia interveio. Fenris ouviu Elfin, mas antes de se afastar, parabenizou Rosalia de forma condescendente por despertar sua espada sagrada. Leonis perguntou quem era a loira irritante e Rosalia disse a ele que ela era o Draco Malfoy do seu Harry. Potter. Enquanto isso, os demi-humanos invadiram o navio e roubaram os rostos dos guardas que assassinaram para se misturarem. Algum tempo depois, após todos terem embarcado no navio, a princesa e seus guardas foram emboscados a caminho do salão de banquetes. Os semi-humanos assassinaram seus guardas e disseram a ela que, se fizesse o que pediam, eles a deixariam viva. A princesa rapidamente libertou seu animal espiritual e incentivou-o a fugir antes que Charnak se revelasse. Ao mesmo tempo, os semi-humanos restantes tomaram o controle da sala, onde os convidados estavam. Fenris tentou bancar o herói, mas Elsa atirou nos convidados e ameaçou que o próximo tiro enviaria alguém para o além se ela não guardasse sua espada sagrada. Sem escolha, ela obedeceu a Elsa, mas para garantir que ninguém mais fizesse o mesmo, o elfo mais velho jogou uma bomba de maçã. Ele avisou que se fizessem algo, detonaria a bomba. Então todos obedeceram e entregaram seus telefones e dispositivos de comunicação. Os civis foram mantidos separados de Rosalia e dos outros, e quando os demi-humanos foram questionados sobre o que eles queriam, Guida revelou que eles queriam que o Império libertasse seus parentes. Fenris disse-lhe que a coroa não negociava com terroristas, o que o irritou. Mas Elsa lembrou-lhe que eles não deveriam machucar deles. Ele recuou e começou a reclamar sobre como ele não entendia por que uma deusa precisava de tantos sacrifícios. Ao mencionar a palavra deusa, Leonis ficou curioso e decidiu investigar. Entretanto, ele disse a Rosalia que iria verificar como estava a princesa. Depois de desaparecer usando suas sombras, as garotas se reuniram para que os semi-humanos não percebessem sua ausência. Enquanto isso, Charnak usou espíritos artificiais para forçar a princesa a ativar o motor do navio e definir um curso para o Recife Avoid. Bazeta ficou surpresa com isso, e insistiu para que a princesa mudasse o curso, mas Charnak disse que não se importava com os planos deles de libertar seus parentesco. Ela então revelou que os usou para seus próprios planos e quando Bazeta tentou atacá-la, ela manipulou sua espada demoníaca e o queimou vivo. Com medo pela sua vida, Giraffe ficou quieto e concordou em fazer tudo o que Charnak queria. Do lado de fora, um guarda percebeu que o navio estava se movendo, e enquanto tentava entender o motivo, o espírito da princesa encontrou o caminho até Regina. Quando Regina tocou o espírito, ouviu a voz da princesa pedindo ajuda. Percebendo que algo estava errado, ela agarrou o espírito e saltou para o navio antes que ele zarpe dali. Porto. Como o destino quis, ela encontrou Leonis no corredor, e quando ele perguntou o que ela estava fazendo ali, ela revelou que sua irmãzinha estava em perigo. Ela então revelou que era a quarta princesa da Império, mas o nascimento dela foi visto como um mau presságio. Isso aconteceu porque ela nasceu na noite em que uma estrela vermelha, que o povo apelidou de Calamidade Escarlate, brilhava no céu. Ela disse que o rei a havia ordenado morte, mas o avô de Resilia tinha convencido o rei a deixá-la viver. Ele então a entregou ao pai de Resilia, que a levou para casa e a criou junto com Resilia como sua criada para manter sua identidade em segredo. Ela disse que apenas os membros de seu pelotão conheciam seu segredo, e que a única razão pela qual ela tinha ido ao porto era para ver sua irmã. No entanto, ela encontrou o seu espírito, e como todos os membros da família real possuem a habilidade de se conectar com espíritos como todos os avatares, isso a fez saber que sua irmã estava em apuros. Então, ela embarcou no navio. Leonis disse a ela que a princesa havia sido capturada por alguns semi-humanos, e acrescentou que o salão de banquetes também estava sob seu controle. Ele disse que tinha escapulido para procurar a princesa e pediu que ela se juntasse a ele. Regina rapidamente aceitou a oferta e colocou o espírito no chão para que pudesse guiá-los até a princesa. Salão de banquetes, e Flynn disse a Resilia que havia analisado as características da bomba usando um de seus drones, que estava escondido atrás do lustre. Ela disse que a varinha do elfo era o gatilho da bomba, e pediu a Resilia para ganhar tempo para atrasar a ativação da bomba. Resilia encontrou um garfo de frutas no chão, atrás dela, e usou o garfo para perfurar um dos dedos para poder usar seus poderes. Ao mesmo tempo, Leonis e Regina chegaram à ponte, mas descobriram que Charnak e a princesa haviam sumido. Regina viu que tinham desligado o painel de controle, então ela não podia desviar o navio da rota que tinha sido programada. Leonis sugeriu que ela contatasse a princesa usando o espírito, mas Regina recusou dizendo que, se fizesse isso, sua identidade seria revelada. O Senhor dos Demônios lembrou-a de que a razão pela qual ela embarcou no navio era para salvar sua irmã, então não importava o que ela tivesse que fazer para conseguir isso. Regina assimilou suas palavras e decidiu entrar em contato com a princesa, e após alguns segundos ela conseguiu. A princesa perguntou quem ela era, e ela disse que era uma médium espiritual de passagem que encontrou o espírito. Ela então perguntou onde a princesa estava, e a princesa disse que estavam indo para a cabine de pilotagem. Regina disse que iria até lá. Mas a princesa disse para não ir, e implorou que ela priorizasse mudar o curso do navio. Ela disse que o navio estava indo em direção a um vazio, Recife, e a única maneira de mudar o curso era conectar-se ao sistema de monitoramento espiritual no coração do convés inferior e inserir o código de acesso. Ela deu o código de acesso a Regina e implorou que se apressasse antes que fosse tarde demais. Quando a conexão caiu, Regina disse a Leonis onde encontrar a princesa, então ele prometeu trazê-la de volta inteira e pulou pela janela para o convés abaixo.
No salão de banquetes, Resília usou seu sangue como uma corda e conectou-o à varinha do elfo sem que ninguém notasse, antes que pudesse dar a Iflin o sinal para bloquear o sinal da bomba. Fenris começou a provocar os semi-humanos. Gerdo tentou fazê-la parar de tagarelar, mas enquanto ele estava no meio de ameaçá-la, ouviram um prato quebrar. A culpada foi Sakuya, que se desamarrou porque estava com fome e precisava das mãos para comer. Gerdo se aproximou dela com raiva, mas Elsa o alertou para ter cuidado, pois podia perceber pelas roupas de Sakuya que ela era uma daquelas viciadas em adrenalina de Oren. Fenris se levantou naquele momento e, como gostava de fazer tudo girar em torno dela, declarou que queria lutar contra Gerdo. Lobo Estúpido caiu nas provocações dela e avançou, mas ela o derrubou facilmente no chão, provando que ganhou seu faixa preta com mérito. Resília e Elfin aproveitaram essa confusão para executar seu plano e desarmar o velho elfo antes que ele pudesse ativar a bomba. Elsa tentou manter todos no chão ameaçando-os com sua arma, mas Sakuya a nocauteou com o cabo da sua espada. Fenris então ativou sua espada sagrada, que tomou a forma de lobos de gelo, e ordenou que atacassem Gerdo. O elfo era o único que restava, e Resília facilmente o derrubou antes de repreender Fenris por quase arruinar seu plano com suas palavras altas. Depois de libertarem todos os reféns, Resília tentou ligar para Leonis, mas não conseguiu falar com ele. Nesse momento, as crianças chamaram a atenção para as janelas, e foi quando perceberam que o navio tinha navegado para um recife do vazio. Os vazios não perderam tempo em invadir o navio. Então Fenris e Sakuya começaram a combatê-los enquanto Elfiné e Resília guiavam as pessoas para fora do quarto. Leonis contatou Resília através do chaveiro que ele tinha dado a ela e disse para ela ir ajudar Regina. Ela saiu imediatamente e quando a encontrou, ambas os derrubou um Void antes de correrem para o convés inferior. No salão de banquetes, as garotas fizeram o melhor para manter os Voids afastados, mas a situação piorou quando o primo distante de Big Axe, que elas apelidaram de comerciador de cérebros, apareceu. Sakuya pediu aos outros que fossem para outra sala e protegessem as pessoas, enquanto ela ficava para lutar contra o Brain Eater. Assim que Fenris trancou a porta atrás deles, Sakuya desbloqueou uma técnica secreta que transformou sua espada em uma espada demoníaca. Enquanto isso, Regina e Resília chegaram ao convés inferior e depois de uma breve luta com os Voids, Regina avançou e se conectou ao sistema de monitoramento, enquanto Resília ficava de guarda. Do lado de fora, Giraffe foi devorado pelos Voids, e justo quando a princesa começou a perder a esperança, ela percebeu que a nave estava mudando de curso. Charnak tentou voar para fora da nave, mas Leonis manteve a aeronave no lugar usando suas sombras. De volta ao salão de banquetes, as garotas foram encurraladas, mas Sherry apareceu e derrotou os Voids restantes enquanto Sakuya derrotava o Brain Eater. Lá fora, Charnak exigiu saber quem era Leonis, e ele disse a ela que era um senhor demônio. Ela o chamou de criança estúpida, e disse que brincar de faz de conta não o qualificava como um senhor demônio, mas Leonis provou que era de verdade ao contra-atacar o feitiço que ela tentou usar nele. A bruxa ficou surpresa, mas ele não deu tempo para ela digerir essa informação antes de prendê-la com suas sombras e pedir que ela revelasse o nome da deusa para quem estava trabalhando. Charnak tentou falar, mas antes que conseguisse pronunciar as palavras, começou a falhar como um antigo jogo de Pac-Man e a próxima coisa que ele viu foi uma espada saindo dela. Leonis reconheceu a espada como a matadora de lordes demônios, a lâmina exterminadora do mal, Zolg Tamazaikis, e imaginou como ela tinha conseguido chegar. Bem diante dos seus olhos, a espada se transformou em um Decepticon de mentira e abriu portais para trazer vazio para o convés. Ele tentou destruir a espada, mas ela ainda possuía os poderes que tinha quando era uma sagrada. Espada, então ela contra-atacou o feitiço de Leonis. Antes que ele pudesse pensar em outra forma de destruí-la, ela se teleportou e reapareceu atrás de Leonis, justamente quando o Senhor Demônio percebeu que a princesa estava em perigo. Leonis eliminou os Voids, mas a espada achava que seria legal atrapalhá-lo. E começou a brincar de esconde-esconde. Regina viu o que estava acontecendo pela câmera no convés. Então ela controlou as armas para abrir fogo contra os Voids e a espada. Quando percebeu que as armas eram ineficazes contra a espada, ela lançou mísseis nela. Resília saiu do segundo míssil que Regina lançou e depois que Leonis a capturou, ele pediu para ela afastar os Voids enquanto ele cuidava da espada. Enquanto ela fez isso, ele sacou sua espada demoníaca e usou Ragnalos para acabar com a espada sagrada corrompida. Mais tarde, a princesa agradeceu às garotas por salvá-la e aos reféns dos semi-humanos e os Voids. Leonis e Regina não estavam presentes, então quando a princesa perguntou sobre eles, Resília disse que Leonis estava se sentindo um pouco doente e foi mandado para casa, e disse que Regina já tinha ido embora. No entanto, ela entregou a mensagem que Regina pediu para ela passar à princesa, que era que desejava a ela um futuro brilhante e alegre. Alguns dias depois, os guardas localizaram os membros restantes do grupo de demi-humanos que tentaram raptar a princesa. Antes que pudessem detê-los, Leonis apareceu e transformou os guardas em pedra. Ele então se revelou para os semi-humanos, mas não os deixou ver seu rosto porque usava uma máscara. Ele forçou os semi-humanos a se ajoelharem quando tentaram se revoltar contra ele, e disse que a única razão pela qual eles ainda estavam respirando era porque ele estava se sentindo generoso. Ele então lhes disse que seu nome era Zolvals, e disse que era um senhor demônio.
bem como o legítimo governante de o mundo. Ele pediu que dedicassem o resto de suas vidas de NPC a servi-lo se quisessem evitar serem capturados pelos humanos. Sem escolha, eles juraram lealdade a ele, e ele criou um labirinto subterrâneo para que permanecessem até que ele precisasse deles. Infelizmente, antes que ele pudesse fazer uma saída dramática, Resília ligou para o seu celular, e quando ele atendeu, ela exigiu saber onde ele estava. Rapidamente, ele desligou na cara dela, e então voltou a agir como um senhor feudal de baixo orçamento antes de desaparecer nas sombras, deixando seus novos servos atônitos. Quando voltou ao dormitório, ele se livrou de sua máscara e capa antes de sair de seu quarto para encontrar Resília. Não levou muito tempo para encontrá-la, pois ela esqueceu de trancar a porta enquanto se vestia. Então, sendo um cavalheiro, Leonis se virou. Vamos lá, cara. Regina entrou naquele momento e, quando os viu, perguntou se estava interrompendo algo. Ambos juraram que ela estava interpretando a situação de forma errada, e depois que Resília se vestiu, eles sentaram-se para comer os sanduíches que Regina trouxe. Resília perguntou a Leonis aonde ele tinha ido naquela manhã, e ele mentiu dizendo que tinha ido treinar em preparação para a partida de treino que teriam mais tarde naquele dia. As garotas disseram que foi uma decisão sábia, e afirmaram que teriam que fazer o melhor se quisessem vencer o pelotão de Fenris e subir de posto. Algumas horas depois, a partida de treino começou e Resília e Leonis trabalharam juntos para capturar uma das bandeiras pertencentes ao Fenris, pelotão. Eufine foi incumbida da responsabilidade de guardar a bandeira principal do seu pelotão e também de fornecer vigilância para o restante de sua equipe. Ela e Regina trabalhavam bem juntas, mas Sakuya se empolgou e começou a perseguir os lobos de gelo de Fenris. Tusque. Arquibancadas Alto descobriu qual era a estratégia do 18º pelotão e disse aos membros do conselho que foi uma boa. Mas se não a implementassem corretamente, poderiam perder a partida. Nesse momento, um lobo de gelo investiu contra Resília, e enquanto ela tentava cortá-lo, outro a surpreendeu por trás e mordeu sua perna. Leonis destruiu o lobo, mas a queimadura de gelo na perna de Resília permaneceu e doía. Fenris revelou-se depois disso e riu de Resília por cair na armadilha dela, mas Resília disse-lhe para parar de agir de forma arrogante. Ela perguntou por que estava guardando uma subbandeira quando era a capitã, e Fenris disse-lhe que era porque queria uma chance de lutar com ela. Sentindo confiante, ela revelou sua estratégia de pelotão, e foi quando Resília percebeu que eles estavam jogando o jogo de Fenris o tempo todo. Leonis admirou a inteligência de Fenris, mas disse a si mesmo que isso não compensava o fato de que ela estava concorrendo para ser o personagem mais irritante dos Fenris disse a Resília que derrotá-la significaria a vitória perfeita para ela, e então transformou seus lobos em luvas de boxe. Sua subordinada foi atrás de Leonis, mas ele a nocauteou em menos de 1 minuto antes de voltar sua atenção para Resília e Fenris. Fenris jogou Rizella contra uma árvore e a prendeu lá com gelo, mas Resília disse que não permitiria que ela derrotasse ela. Ela também disse algumas outras coisas que soavam como algo que um palestrante motivacional diria, e quando terminou, quebrou as algemas de gelo. Fenris desmaiou de choque depois que Resília a derrubou e deixou sua espada a poucos centímetros do rosto dela. Alguns minutos depois, a bandeira principal do 11º pelotão foi capturada e o 18º pelotão foi declarado o vencedor da partida. Aquela noite, um homem misterioso chamado Nefax, que acabou sendo o parceiro de Shanaki em crime, alimentou espadas sagradas a um cristal de mana. Ele se perguntou em voz alta como ela morreu, mas disse que ela fez um ótimo trabalho ao proteger as espadas sagradas para ele. As espadas eram uma oferta para a deusa que eles estavam tentando ressuscitar, e ele disse que estava quase na hora de ela despertar. Do lado de fora, um portal se abriu, e o terceiro jardim de assalto que ele estava usando como base flutuou para o oceano aberto. Algumas horas depois, Alto convocou o 18º pelotão e informou-os que seus drones não tripulados haviam enviado imagens do terceiro jardim de assalto, que de repente apareceu do meio de em lugar nenhum. Ela disse que o navio estava navegando em direção a eles, e acrescentou que tinham recebido 2 sinais de socorro do navio. Alto disse que esses sinais de socorro poderiam significar que havia sobreviventes no navio, mas eles não podiam ter certeza até verificarem, então ela designou a missão a eles. A missão era simples: procurar sobreviventes e desligar os motores do navio. Eles tinham que concluir a missão dentro de 72 horas, porque se esse tempo fosse excedido, seria tarde demais para o 7th Assault Garden. Retirada e o terceiro jardim de assalto colidiria com ele. O pelotão aceitou a missão, mas Resília perguntou por que ela havia atribuído a missão a eles. Alto admitiu que era porque Resília e Regina vieram de lá, mas também disse que acreditava nas capacidades deles como equipe. Resília agradeceu pela honestidade e tentou sugerir que deixassem Leonis fora da missão, mas ele protestou e insistiu que o levassem junto. No dia seguinte, as garotas se reuniram no convés de voo para fazer a curta viagem ao terceiro jardim de assalto. Antes de juntando-se a eles, Leonis pediu a Blacks para vigiar a cidade em sua ausência e instruiu Sherry a acompanhá-lo. Logo estavam no ar e algumas horas depois, Alfênia pousou a aeronave no terceiro jardim de assalto. Assim que todos desceram da A aeronave, Resília instruiu Regina, Sakuya e Alfeni a ver se conseguiam localizar a origem do sinal de socorro. Ela disse que ela e Leonis iriam à usina para desligá-la, mas Alfeni insistiu que ela permitisse enviar uma de suas drones com eles. Ao se separarem em seus grupos, Leonis instruiu Sherry a acompanhar as garotas e cuidar delas em caso de emergência, uma tarefa com a qual a criada demônio estava insatisfeita, mas não tinha escolha senão cumprir as ordens de seu mestre, ordenado.
Logo depois, Leonis e Resília foram atacados por um vazio, e Resília ficou presa sob um poste. Poucos minutos antes de sua aeronave pousar no navio, uma elfa chamada Arel apareceu em outra parte da cidade destruída. Parecia que ela tinha sido enviada de volta do passado para realizar uma missão, então encontrou algumas roupas e foi inspecionar a área. Foi enquanto ela fazia isso que o 18º pelotão chegou, e ela ficou confusa sobre o que eles haviam voado. Nefex apareceu de repente atrás dela e disse que o que ela tinha visto era um dispositivo de transporte, e não um dragão. Arel virou-se surpresa para encará-lo, e Nefax disse que era uma honra estar na presença da grande heroína elfa. Esta afirmação fez Arel adotar uma postura defensiva, e ela perguntou se ele também era do passado. Nefax se apresentou como Nefax, o Senhor do Vazio, e disse que sabia que ela estava ali para destruir o receptáculo da deusa. Isso a deixou ainda mais desconfiada dele, mas quando ela se moveu para atacá-lo, ele desapareceu como sua linha de cabelo, antes que ela pudesse descobrir para onde ele tinha ido. Para longe, um vazio surgiu atrás dela. Ao mesmo tempo, Leonis usou suas sombras para teletransportar Resília para um túnel subterrâneo para evitar que ela se machucasse. Ferocidade. O vazio o atacou com um feitiço e destruiu o drone de Alfênia no processo, mas graças à sua barreira, Leonis não foi ferido. Ele revidou com outro feitiço, mas o vazio bloqueou o ataque com uma barreira. Percebendo que o vazio estava imitando um anjo e usando seus poderes para contrariar seus feitiços de baixo nível, Leonis decidiu levar a sério. O vazio continuou atacando Leonis e contrariando todos os seus feitiços, mas ele conseguiu derrotá-lo usando um feitiço de bola de fogo e um feitiço de relâmpago. Ele então correu para o túnel para verificar Resília, que descobriu, ao tentar se levantar, que suas pernas estavam feridas. Leonis assegurou que as habilidades de vampiro iriam curá-la, mas ele disse que levaria Enquanto isso, ele sugeriu que encontrassem um lugar para se esconderem até que ela estivesse curada, mas enquanto falava, notou algumas figuras se aproximando deles. Imediatamente ele tentou atacá-los, mas Resília disse para não fazer isso, pois seu contador de mana não estava captando nenhum sinal. Quando as figuras se aproximaram, Resília percebeu que eram fantasmas e reconheceu o brasão em suas roupas como o pertencente à sua família. O líder deles, William, explicou que eles vieram porque sabiam que ela estava ferida e queriam ajudá-la. William também disse que se ela estava no navio, significava que o sinal de socorro deles havia chegado até eles. Então ela perguntou por que fantasmas precisavam enviar um sinal de socorro. William explicou que o haviam enviado como um aviso porque o 7º jardim de assalto estava em risco de ser tomado por um estampido. Segundo ele, um novo Lorde do Vazio tinha se estabelecido nas ruínas e estava mexendo com o cristal de mana. Assim que absorvesse toda a energia, despertaria e o caos se tornaria a ordem do dia. Resília disse que, se fosse esse o caso, eles precisavam encontrar provas da presença do Lorde do Vazio e enviá-las para o 7º jardim para que pudessem evacuar. William prometeu que a ajudariam a fazer isso, mas sugeriu que ela fosse com eles para a propriedade de sua família e ficasse lá até se recuperar completamente. Leonis a ajudou a subir à superfície e Resília ficou surpresa ao ver que os fantasmas tinham trazido uma limusine para buscá-la. Leonis achou impressionante, mas convocou seus cavalos esqueletos para puxar a limusine até o destino deles, porque queria que fossem mais rápido. O quê? Enquanto isso, os outros encontraram Arel, que os confundiu com cúmplices de Nefaquis e os desafiou para uma luta. Como Sakuya era a única habilidosa com uma espada, ela aceitou o desafio e lutou contra Arel. No entanto, alguns minutos após o início da luta, ela superou Arel com sua arma e reconheceu que a única razão pela qual venceu foi porque Arel estava ferido. Dentro da limusine, Resília pediu a Leonis um pouco de sangue. Reabastecer, e ele ofereceu seu pescoço, mas após alguns segundos, percebeu que se não a parasse, ela o deixaria seco. Felizmente, Alfeni os contatou naquele momento, então Resília afastou-se para falar com ela e disse que estavam indo para a propriedade da família dela. Ela disse que ela e Leonis esperariam lá até que Alfeni e os outros se juntassem a eles para que fossem juntos para a usina. Alfeni disse que partiria assim que terminassem o tratamento. Arel, que eles acreditavam ser um sobrevivente. Depois que cortaram a linha de comunicação, Leonis apresentou a Resília um vestido que ele disse que aumentaria seus poderes sempre que ela usasse. Resília agradeceu a ele pelo presente e ele usou magia para comprimi-lo em seu corpo, dizendo que tudo o que ela precisava fazer era se imaginar vestindo-o se quisesse usá-lo. Ele então deu a ela 3 chaveiros de esqueleto e disse que eram amuletos de boa sorte. No shopping destruído, Regina terminou de tratar Arel e Sakuya perguntou qual era o nome dela após deixar uma camisa nova para ela. Arel disse-lhe seu nome e pediu desculpas por tê-los atacado. Mais cedo, mas eles disseram para ela não se preocupar com isso. Então, Alfeni mencionou que o nome de Arel não estava listado no banco de dados do 3º jardim e perguntou como ela tinha chegado lá. Arel ignorou a pergunta dela e perguntou o que eles estavam fazendo no navio. Então Alfeni explicou que eles estavam em uma missão para investigar as ruínas. Arel achou tudo o que ela disse um pouco estranho, mas considerando que estavam no futuro, ela não tentou entender. Ela revelou que estava em uma missão para matar uma deusa, mas se recusou a dizer quem a designou para a missão ou de onde veio. Quando ela tentou sair, seu estômago roncou, então Sakuya ofereceu-lhe alguns lanches e sugeriu que ela descansasse um pouco. Enquanto isso, Resília e Leonis chegaram à propriedade de sua família, e enquanto Resília andava pela mansão em ruínas relembrando, Leonis sentou-se no andar de baixo limpando uma osso. Quando Resília entrou no que restava do escritório do pai, ela ficou triste e começou a chorar. Para fazê-la se sentir melhor, os guardas criaram uma ilusão do passado, onde seu pai havia se sentado com ela no escritório e lido a história do Lorde Demônio para
E de acordo com a história, o Senhor dos Demônios era cruel e vivia em um castelo feito de ossos. Sua crueldade irritou Deus, então Deus concedeu poder a um herói e o enviou para derrotar o Senhor dos Demônios. Após a derrota do Senhor dos Demônios, todos louvaram o herói e passaram a viver felizes para depois. Quando seu pai terminou a história, ele disse a ela que havia mais do que o livro mencionava e Resília implorou para que ele contasse a ela. Mas a ilusão logo se desfez, e Resília estava de volta na sala destruída, mas desta vez, Nifaix estava na sala com ela. Quando Resília perguntou se ele era um salvador, ele ficou irritado e a atacou com um feitiço de alto nível. Resília caiu e bateu a cabeça, e enquanto jazia inconsciente no chão, ela sonhou com sua última conversa com o pai, que aconteceu na noite da debandada. Ela implorou para que ele a levasse com ele, mas ele recusou, e disse-lhe para ir ao abrigo com Regina e os outros. No entanto, antes de partir, ele lhe disse que na história, o Lorde Demônio apareceria quando o mundo mais precisasse dele e ele derrotaria os vazios. No momento seguinte, ela abriu os olhos e ficou surpresa ao ver 3 esqueletos à sua frente. Nifaix também ficou surpreso ao ver os esqueletos e se perguntou se ele estava errado ao presumir que Resília era um humano normal. Ele tentou atacá-la novamente, mas Leonis chegou nesse momento e contra-atacou o feitiço. Nifaix foi atingido pelo feitiço de Leonis e caiu em uma bola de fogo enquanto Leonis verificava Resília. Ela o assegurou que estava bem e perguntou quem eram os esqueletos, pois percebeu que foram eles que a protegeram do ataque de Nifaix anteriormente. Leonis disse a ela que eram os chaveiros que ele havia dado a ela em A Limusine e os esqueletos se apresentaram como os 3 guerreiros de Rognas. Quando começaram a discutir sobre quem defendeu Resília primeiro, Nifaix se levantou de sua posição no chão e foi então que Leonis teve uma boa visão de ele. O Senhor Demônio ficou chocado ao vê-lo lá, pois acreditava que Nifaix havia perecido com seu mestre 1000 anos atrás. Nifaix tentou atacar Resília novamente, mas Leonis o surpreendeu usando um feitiço de gelo para contrariar seu feitiço de fogo. Ele então perguntou a Nifaix o que ele estava fazendo ali, mas antes que pudesse responder, o lugar inteiro começou a tremer. Nifaix riu e disse que parecia que Santa Tíris havia cumprido seu papel como um recipiente para a deusa. Leonis perguntou a que deus ele se referia, mas Nifaix se recusou a dizer e abriu um portal. Partir. A última coisa que ele disse antes do portal se fechar foi que o mundo estava destinado a desmoronar nas mãos da deusa. Depois que o portal se fechou, os tremores começaram novamente, e Leonis viu o símbolo da Ordem Sagrada brilhando no céu. Antes que ele pudesse entender, os esqueletos sugeriram que eles deixassem o prédio. Quando saíram, viram os restos gigantes de Tíris surgindo da usina. William explicou que ela era a Senhor do Vazio, sobre a qual eles haviam sido alertados, e enquanto observavam, os anjos do vazio que a rodeavam cantavam o hino da Ordem Sagrada. Quando Tíris começou a se mover, os vazios desceram e atacaram Leonis e os outros, mas eles lutar contra eles. Infelizmente, cada vazio que destruíam se regenerava por causa da capacidade de regeneração de Tíris, tornando as coisas mais difíceis para eles até que Leonis os instruiu a esmagar as cabeças. Ao mesmo tempo, os vazios atacaram as meninas e a mesma coisa aconteceu até que Elfiné analisou o vazio e descobriu que as cabeças eram suas fraquezas. Ela então enviou seus drones para localizar um veículo que pudessem usar para chegar a Resília e Leonis, e quando ela encontrou os 4 correram até ele. Do outro lado, Resília e os esqueletos continuavam esmagando cabeças de vazios, mas Leonis decidiu se livrar de Tíris para acabar tudo. Ele a atingiu com um feitiço de fogo de alto nível que estava tão quente quanto o sol, mas por causa da habilidade regenerativa dela, não foi ferida. Em represália, ela ativou um feitiço de nível 11, que queimou tudo o que tocou, incluindo ela própria. Protegia o grupo com uma barreira de nível igualmente alto. Quando seu reinado de destruição foi interrompido, Leonis removeu a barreira e pediu a Resília e aos esqueletos para cuidarem de suas costas enquanto ele decidiu terminar as coisas. Ele puxou sua espada demoníaca e flutuou no ar para ter uma chance melhor de acertar Tíris com Ragnar Lost. No entanto, quando ele se preparou para fazer isso, a espada começou a ressoar, e em seguida, ouviu a voz de Rosília vinda de dentro do corpo de Tíris. Ela perguntou se ele realmente ia matá-la com a espada que ela lhe dera, e tudo o que Leonis conseguiu fazer foi tentar entender por que ela estaria dentro de um Lorde do Vazio. Eventualmente, ele cansou-se e libertou o poder da sua espada, mas Tíris absorveu o ataque e retaliou com flechas mágicas. As flechas atingiram tudo à vista, incluindo Leonis. Então ele caiu no chão. Resília tentou ir até ele. Parou quando percebeu que Tíris estava preparando outro feitiço de nível 11. Conflitada entre correr para o lado de Leonis e parar Tíris, Resília ativou o vestido que Leonis lhe deu. Usando seu sangue como fonte de poder, ela lançou um golpe na direção de Tíris. Quando a atingiu, ela caiu no chão. Resília então correu para o lado de Leonis, enquanto os esqueletos os protegiam e descobriu que ele estava morrendo. Leonis pediu debilmente a Resília para beber seu sangue e depois ir embora, mas ela recusou e o abraçou fortemente. Ela então pressionou sua mão ensanguentada na ferida dele e começou a transferir sangue para... enquanto fazia isso. Leonis viu o passado onde Rosília lhe disse que se no futuro ele a encontrasse e ela fosse outra coisa, queria que ele a matasse com sua espada demoníaca.
O antigo Leonis disse que não poderia manter tal promessa, então ela disse que ele deveria garantir que encontrasse a verdadeira ela. No momento seguinte, Leonis abriu os olhos e, depois de se sentar, disse a si mesmo que a deusa falsa morreria pela sua espada. Ele agradeceu a Resília por salvar sua vida e pediu-lhe um pedaço do vestido. Resília cortou um pedaço e deu a ele. Então ele o usou para consertar sua camisa danificada, já que era um homem clássico que odiava roupas desarrumadas. Quando Tíris começou a se levantar, ele disse a Resília que iria derrotá-la de uma vez por todas. O único problema era que ele tinha usado a maior parte do mana durante o primeiro ataque e precisaria de tempo para juntar. Mas William e os outros fantasmas se aproximaram dele e pediram para converter suas almas em uma fonte de energia. Eles disseram que, se suas almas não fossem suficientes, ele poderia usar as almas de todos aqueles que morreram no dia da debandada e ainda estavam presos lá. Isso fez Leonis perceber que a habilidade de ressurreição de Tíris era o que permitia que os fantasmas tivessem astral, formas. William implorou para que ele atendesse a esse último desejo e Leonis disse que atenderia, mas enquanto começava a reunir as outras almas, disse a William que tinha um trabalho para ele e seus amigos. Ele convocou alguns esqueletos e fundiu suas almas com eles para que pudessem se juntar a Resília e lutar pela primeira e última vez. Em seguida, pediu a Resília que os liderasse na batalha e mantivesse os vazios afastados até que ele terminasse de reunir todas as almas para derrotar Tíris. Do outro lado da cidade, Eufínia conseguiu fazer as motos funcionarem e Ariel pediu a eles que a deixassem ir com delas, dizendo que tinha um dever a cumprir. As meninas estavam contra isso, pois ela estava ferida, mas Sakuya as convenceu a deixá-la ir com elas. Enquanto dirigiam em direção a Tíris, Eufínia assumiu o controle da moto de Regina com uma dos seus drones para que Regina pudesse destruir os vazios que tentassem atacar. Ariel e Sakuya também lutaram contra os vazios enquanto as motos desciam para a cozinha. Do lado de Leonis, Resília e os esqueletos lutavam. Os vazios, mas Tíris tentou intervir com seu feitiço de nível 11. Rapidamente, ela pegou Leonis e voou para cima para evitar que ele se machucasse e ele disse a ela que precisava de mais alguns minutos. As garotas logo chegaram a um ponto na estrada que estava destruído, mas como Eufínia havia assistido a todos os filmes de Velozes e Furiosos, ela continuou dirigindo e pulou sobre o buraco. Depois que chegaram ao outro lado, um vazio tentou atacá-las, mas Sherry saiu das sombras e conseguiu livrar dele. Leonis logo terminou de reunir as almas e começou a absorver sua energia em sua espada para que pudesse terminar o trabalho. Tíris percebeu isso e tentou detê-lo jogando um prédio nele, mas Rosalia cortou-o ao meio antes que chegasse perto. Quando a espada estava pronta, Tíris ergueu uma barreira de proteção de alto nível ao redor do corpo dela. Leonis ficou preocupado que isso iria atrapalhar seus planos. No entanto, ele não podia parar e se preparou para atingi-la com Ragnar perdeu. Ao mesmo tempo, as garotas se aproximaram de Tíris por trás e Arlen fundiu sua espada sagrada com sua mana. Regina e Sakuya também prepararam suas espadas sagradas e, quando estavam perto o suficiente, liberaram o poder de suas armas em Tíris. O poder combinado de Regina e Sakuya enfraqueceu a barreira, permitindo que o golpe de Arlen atingisse o lado de Tíris e a forçasse a derrubar a barreira. Completamente. Enquanto Tíris segurava seu lado com dor, Leonis ficou imaginando quem a tinha atingido. Mas quando Tíris se virou para encarar, ele começou a ouvir a voz de Rosalia novamente. Ele lançou Ragnar Lost nela. Enquanto Tíris queimava, Arlen desmaiou, e Rosalia ouviu a voz de seu pai dizendo que o Senhor Demônio retornaria e livraria o mundo dos vazios. Quando Tíris desapareceu completamente, a nave parou de se mover e todos os vazios desapareceram. William e os outros fantasmas se despediram de Rosalia e ela pediu que eles dessem um alô à sua família na vida após a morte por. Logo após partirem, Rosalia ouviu Regina chamando por ela e correu na direção de onde vinha a voz. Enquanto as duas garotas se abraçavam, Leonis guardou os esqueletos em sua sombra e foi se juntar a elas. Ilifina e Sakuya, que carregava a inconsciente Arlen, também. Juntou-se a elas e quando Leonis viu o herói elfo, ficou chocado. No entanto, ele controlou sua expressão e permaneceu calado, enquanto as garotas acenavam para as aeronaves que vinham buscá-las. No caminho de volta para casa, Leonis se perguntou o que Arlen estava fazendo naquela era, mas seus pensamentos foram interrompidos por Rosalia, que perguntou por que ele estava com uma expressão carrancuda. Ele disse que não havia problema e então perguntou que livro ela estava lendo. Ela disse que era um conto de fadas, livro que ela encontrou no escritório do pai sobre um senhor demônio e o herói que o derrotou. Quando ela contou a ele alguns dos detalhes do livro, Leonis argumentou que estavam errados, então ela perguntou como ele sabia disso. Ele disse que era um palpite, mas em sua mente estava intrigado para saber mais sobre a história, já que era a única coisa que se referia ao seu passado. Rosalia então lhe disse que ele a lembrava do senhor demônio da história, o que o chocou. Mais tarde, enquanto Rosalia tomava banho, Leonis atualizou Blackus sobre o que aconteceu no terceiro ataque, Jardim. Assim como Leonis, Blackus ficou surpreso por Nefakeza estar lá, e ainda mais surpreso ao saber que ele estava por trás de Tíris ressuscitando como o receptáculo da falsa Rosalia. Leonis disse que tinha certeza de que Nefakeza apareceria novamente, e quando ele faria isso, ele torceria o braço dele até ele cantar como um pássaro. Sherry então avisou Leonis para ter cuidado, já que Arlen estava por perto, e ele ordenou que ela seguisse Arlen até descobrir por que o elfo estava naquela era. A conversa deles foi interrompida pela chegada de Rosalia, que perguntou a Leonis se ela poderia beber o sangue dele. Como Blackus e Sherry desapareceram quando ela entrou, ele disse sim, e ela se serviu. Algumas
Horas depois, Arlie acordou na enfermaria e, ao perceber onde estava, concluiu que sua missão não tinha acabado. Ela recuperou sua espada da sala de guarda e então fez um buraco na parede para escapar. Isso fez os alarmes dispararem e quando Leonis ouviu, ele foi olhar pela janela e disse a si mesmo que seu reino estava sempre agitado. Será que a respiração americana vence a magia? Conte-nos nos comentários. Além disso, confira nosso canal para mais resumos de anime como este.